Vasco e Fortaleza ficaram no empate em 0-0 na primeira partida dessa fase, né? Terceira da Copa do Brasil. Um jogo que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Acho que ficou naquela de. é, Poderia ter saído Fortaleza com um resultado positivo da Arena Castelão, porque foi talvez o time que buscou mais a vitória. Acho que faltou um poder mais ofensivo ao Fortaleza, faltou um pouco mais de qualidade de jogo mesmo para definir os lances que criou. Acho que em algum momento oscilou, poderia ter tido um pouco mais de consistência na partida. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de pós-jogo, né, conversando um pouquinho sobre as implicações, né, e a construção desse resultado em 0-0 e quais os impactos disso para o restante da competição. Né? O Fortaleza que agora pensa no Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, mas já projeta o jogo da volta no Rio de Janeiro, uma competição que é muito importante, não só esportivamente, a Copa do Brasil realmente é um grande campeonato, mas a gente pensa também no aspecto financeiro, né, naquilo que a Copa do Brasil pode render para a equipe do Fortaleza. É sobre isso que a gente vai conversar, então se inscreve no canal, que se você está chegando aqui pela primeira vez, se você assiste os vídeos mas não é inscrito, deixa, né, já o like, o comentário aqui é sempre muito importante. E se você já é inscrito, né, divulga esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, manda para todo mundo, para que a gente possa ter o máximo de engajamento possível. A gente tá já chegando na marca dos 5.000 inscritos, é uma marca legal para o canal aqui, tá bom? Esse jogo, acho que, né, a torcida do Fortaleza comprou a ideia de ir ao Castelão nessa sequência, né, grande sequência de jogos do Fortaleza em abril, né, jogando em casa. Era o último, né, na verdade já é 1º de maio, né, mas é o último dessa grande sequência em casa. Agora o Fortaleza já projeta alguns jogos fora, vai pegar o Corinthians fora, depois pega o Potosí já na Bolívia. E mesmo assim um grande público para ver um Fortaleza que no primeiro tempo foi melhor do que a equipe do Vasco. Achei até o Vasco, mesmo sem treinador, mesmo sem o Ramon Dias, né, que acabou não permanecendo, um time organizado, né? O treinador hoje interino, ele acabou colocando, né, um time propositivo, né, mas muito forte defensivamente. Por exemplo, os dois talvez grandes destaques da partida do Vasco foram o Léo, que joga pelo lado esquerdo, e o Maicon, né? O jogo aéreo do Vasco hoje, por exemplo, foi muito forte. Eles bloquearam, vedaram praticamente todos os ataques, as investidas das tentativas de cruzamento procurando o Lucero, né? Eles foram muito firmes na marcação. Fortaleza sem um outro centroavante, por exemplo, o Kaiser não pode jogar a competição, então o Vojvoda não pôde nem revezar o Lucero ali, colocar um jogador com outra característica, jogando mais por dentro, com um jogo mais por baixo. Mas ainda assim, mesmo com um bom desempenho do Neto Moura, volante do Vasco, o Bidon, então todo mundo que o Piton, né, o lateral esquerdo, todo o desempenho do sistema defensivo do Vasco, ainda assim o Fortaleza criou oportunidades, né? Teve chance de finalização dentro da área, teve chance de finalização de fora da área. O Léo Jardim acabou fazendo defesas importantes, tem uma frontal ali no lance que o Pikachu acaba finalizando, né? Tem uma bola, ele até poderia ter escorado para o Lucero para completar, mas ele acabou preferindo bater. O Léo Jardim acaba fazendo a defesa. Acho que a construção do Fortaleza no primeiro tempo, ela foi naquele padrão que a gente imagina, naquele padrão que a gente está acostumado a ver, articulação pelos lados, inversão de jogo, né? Bolas que chegavam com certa qualidade pelas pontas. Acho que ficou faltando talvez um pouco dos laterais, né? Acho que o sistema é montado para ter o apoio dos laterais, e acho que o Tinga e o Felipe acabaram não sendo tão efetivos, né? Não estou dizendo que fizeram partidas ruins, mas que eles poderiam talvez ter ajudado um pouco mais a preencher um pouco mais o ataque ali para criar novas oportunidades. E aí com aquele meio com o Rossetto, o Zé Wellison e o Pochettino, acho que o time acabou tendo muita consistência, teve oportunidades, criou oportunidades, mas acabou não sendo tão eficiente. Acho que o Machuca no primeiro tempo faz uma grande partida, né, daquelas que ele participa, que arranca, que faz jogadas, que dá o passe. É dele uma grande jogada para finalização do Lucero. O Lucero, inclusive, teve talvez as melhores oportunidades. Eu sei que teve o lance do Pikachu que eu já falei, eu sei que vai ter um lance do Kevin no final do jogo também, que talvez é um dos poucos ataques perigosos do segundo tempo. Mas eu acho que o Lucero hoje,
acabou tendo 3 oportunidades ali de fazer os gols, de ser decisivo, e hoje especificamente acabou não fazendo, né? Claro, o Lucero é um grande jogador, um dos grandes centroavantes da história do futebol cearense, mas nem todo dia é dia, né? E acredito que hoje era esse caso. Acho que era o dia de a bola não entrar mesmo, porque ele teve as oportunidades. A gente sempre fala assim, o Lucero precisa de poucas oportunidades para fazer gol. Hoje ele teve as oportunidades e acabou não fazendo. Então talvez a grande ressalva da atuação do Fortaleza é que, apesar de ter sido um jogo nivelado contra um Vasco que tinha uma boa proposta, que veio bem organizado, que veio bem defensivamente, ainda assim o Fortaleza teve a chance de sair na frente desse duelo e acabou não conseguindo ser efetivo. Quando o Vojvoda faz as mudanças, ele acaba colocando o Marinho, coloca o Pacheco já no final, coloca o Kevin, o Hércules, que também, acho que Hércules e Kevin acabaram entrando muito bem, o Marinho também participando de algumas jogadas, teve oportunidade de finalização também, ele colocou o Moisés, né? Então acho que essas foram as 5 mudanças da equipe do Fortaleza. Acho que o time, de certa forma, acho que o segundo tempo todo do jogo não foi pior do que o primeiro, assim. O primeiro tempo teve mais construção, o segundo eu acho que foi mais travado, mais arrastado. Quando o Vojvoda fez as mudanças, demorou a encaixar. No final do jogo ali, já na reta final, perto dos acréscimos, foi quando as oportunidades mesmo de gol começaram a aparecer. E o Vasco muito satisfeito, jogando sempre com essa bola no contra-ataque, tentando sair, depois com a velocidade do Rossi, enfim. Mas acho que o Marinho entrou razoavelmente bem, dentro daquilo que poderia, né, que estava acontecendo no jogo. Acho que o Kevin, o Kevin é aquele menino garoto que você sabe que ele vai crescer muito ao longo da carreira, mas ainda ele oscila dentro do próprio jogo. Às vezes ele domina, às vezes ele faz um lance extraordinário, um drible, um passe que quebra uma linha, uma finalização como aquele teve no final do jogo. Ao mesmo tempo ele erra domínio de bola, às vezes passa uma bola por baixo da perna e acaba escapando. Tenta algumas jogadas laterais que acabam não acontecendo muita coisa, ele é presa fácil na marcação. É um processo de maturação. Você sabe que o garoto está evoluindo, mas faz parte do processo também que ele erre algumas coisas até mais simples, né? Faz parte do processo, e eu acho que essa não é uma crítica, é uma constatação do momento, obviamente, que o Kevin passa, que o Kevin tem dentro da sua utilização, né? Mas ainda assim, é um jogador sempre muito interessante quando entra. Acho que o Moisés, de novo, assim, eu acho nem que ele não entrou tão bem, não entrou tão mal quanto ele entrou em outras partidas anteriores, mas ele não acaba não sendo o cara que chama a responsabilidade. Eu acho que talvez essa seja a grande questão sobre o Moisés. Ele não é o jogador que chama a responsabilidade de ir para cima, de ser um cara decisivo. Eu espero isso mais dele. Não só pelo valor monetário. Eu acho que às vezes muita gente faz a associação sobre a quantidade de dinheiro que ele custou. Eu sei que isso deve ser ponderado, mas pelo estilo de jogo dele, me chama mais essa atenção, muito mais pelo estilo de jogo dele do que qualquer outra coisa. Não é pelo valor monetário, é pelas características dele. Acho que o Machuca, por exemplo, tá chamando a responsabilidade para si. O Moisés, quando tem entrado, não. Não sei se é uma questão física, não sei se é uma questão de confiança, um estado anímico, mas de fato ele não entrega tanto. O Hércules ajuda, criou oportunidades. Já falei do Kevin, já falei do Marinho. Mas o Moisés é um dos caras que, né, não consegue entregar alguma coisa mais produtiva ali ofensivamente. Até o Pacheco, por exemplo, que é um lateral, no segundo tempo conseguiu dar mais assistências do que o próprio Felipe Jonathan, deu passes. Até ele falha na última cabeçada, eu acho que ele falha a execução da última cabeçada ali já no final do jogo, mas pisou no ataque, foi útil, e acho que essa é a característica, essa é a ressalva que eu faço sobre o Moisés. Falando das implicações, acredito que é um empate que acaba beneficiando mais o Vasco pelo segundo tempo, principalmente. Acho que o Vasco vai ter um jogo igual em São Januário, e jogando por uma vitória simples, o que é, dentro do futebol, absolutamente normal. Eu acho que o Vasco sai vitorioso nesse aspecto, ele sai fortalecido do confronto nesse aspecto, mas isso não quer dizer que o Fortaleza não tenha capacidade de ir lá e vencer o Vasco. Só pra gente ter uma noção, o Souza empatou com o Red Bull Bragantino. Até a gravação desse vídeo, o América estava empatando com o Corinthians em 1-1. Não sei como é que vai terminar o jogo. O Atlético Paranaense
sofreu uma virada, né? E assim, uma virada já na reta final do jogo, né? Então, assim, a Copa do Brasil e sofreu uma virada para um time bem inferior ao seu. Então, a Copa do Brasil ela é muito nivelada. Ela chega numa fase que aproxima todo mundo, jogos que são fora de casa e etc. Então, assim, acho que não deixa de ser também um resultado contra um grande do futebol brasileiro como o Vasco, né? Eu acho que não foi um resultado qualquer que a gente não vá valorizar, que não vá destacar aquilo que o Vasco tem de importante, né? Então, assim, tem os dois lados. O Vasco sai vitorioso pelo jogo ser na Arena Castelão, por poder decidir em casa, mas acho que pelo nível que é a Copa do Brasil, pelo nível dos adversários pelo que os adversários entregam, acho que realmente é algo que também dá para ser ponderado, dá para ser comemorado. Comemorado talvez seja muito forte, né? Mas dá para tirar algo positivo desse jogo contra a equipe do Vasco também. Não é um resultado que você vá desqualificar de toda forma. Então esse é o vídeo, esse é o comentário aqui sobre a partida. Acho que tiramos aqui algumas lições, falamos um pouco sobre esses resultados. Tava só dando uma olhada aqui, a virada do Atlético Paranaense foi para o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Só para a gente ter uma noção de como é a Copa do Brasil. Então, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião se você concorda, se você não concorda. Se faltou alguma coisa da gente pontuar, Fortaleza agora já pensa no Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, jogando lá em Itaquera. Um jogo difícil também contra a equipe paulista, que vai se complicando, pelo menos a preço de agora, na Copa do Brasil também, contra o América de Natal, aqui vizinho, aqui em Natal. Tá bom? Obrigado, se inscreve no canal, ativa as notificações. Valeu, a gente volta no próximo conteúdo.